trazer um exemplo aqui para nós agora, gente. Então, eu vou pegar exemplos. A gente adora exemplos. Olha o exemplo novo que eu vou trazer nessa aula hoje, hein, gente. Um bloco de massa M. Uhul! Tem um bloco de massa M. E nesse bloco atuam duas forças, certo? Vão atuar duas forças sobre ele. Uma força A para a direita e uma força B atuando para a esquerda. Não sei se dá para ver muito bem aqui, vou aumentar esse cara aqui, certo? Porque eu quero que seja perceptível isso, certo? Batendo o olho, quero que a gente consiga ver isso. Então vamos aumentar isso aqui. Então eu tenho uma força A para a direita. A força A, dá para a gente ver aqui que ela é uma força maior do que a minha força B. Então eu quero saber qual é a força resultante que está atuando sobre esse bloco. Certo? Estou te falando da força resultante. Esquece o ação e reação por enquanto. Tá bom? Então a minha força resultante, nesse caso, ela é o somatório das forças. Da força A mais a força B. Bom, a minha força A, eu vou dizer que ela está indo para o sentido positivo. Vou adotar o para a direita aqui, como é o padrão, como sendo positivo. Certo? Lembrando que o referencial é você que tem. Tá bom? Então você escolhe o referencial. Estou dizendo que o meu para a direita, opa, quase que cai, ele vai ser o positivo. E o meu FA, ele é igual a 4 newtons. E o meu FB é igual a 3 newtons. Um é maior do que o outro. Então a minha força resultante nesse bloco, ela é igual à força do A, que está no sentido positivo, 4 newtons, mais a força do B. Só que B está no sentido oposto. Sentido oposto, eu tenho que inverter o sinal desse cara. Então é mais menos 3 newtons. Então a minha força resultante nesse bloco é igual a mais 4 newtons, menos 3 newtons. E a força resultante é igual a 1 newton. Logo, esse bloco ele se move para onde? Bom, a força resultante maior deu para o lado da força A. Então a aceleração ela é sempre para a mesma direção e sentido da força. Então, nesse caso, meu bloco vai se mover para o lado positivo. Até aqui tudo bem, certo? Vamos mudar as forças, porém, num novo exemplo aqui que eu vou trazer para nós agora. A gente adora exemplo. E o exemplo agora é um bloco de massa M, certo? Não usei ainda, vou usar na noite. Aqui um bloco de massa M. Então, eu tenho a minha força A agora, de novo, na mesma direção e sentido, mas a minha força B, ela mudou. Fala, rapaz, e agora como é que eu faço para calcular a força resultante disso daqui? Força A continua valendo 4 newtons, força B continua valendo 3 newtons. Eu quero saber para onde vai apontar isso daqui. Bom, tem uma regra para a gente somar vetores, certo? E para eu somar os vetores, eu vou dizer o seguinte, gente, que essa regra, ela é uma regra quase que pornográfica, certo? É uma regra onde a gente vai dizer que vai pegar a cabecinha de um vetor e colocar na bundinha do outro. É a regra clássica, cabecinha na bundinha, certo? Tem menor de idade, vamos pôr um tapa-sexo aqui. Pronto. Está resolvido, ninguém está vendo, está resolvido. Então, na minha regra, nós montamos um na ponta do outro. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma nova reta que faz a união entre esses dois, certo? Vou pegar uma reta que faz a união entre esses dois. Da cabecinha de um na bundinha do outro. Tá lá, de novo. Vamos remover essa cena aqui, certo? E esse vetor, essa reta que une os dois vetores, vai ser o meu vetor força resultante. E aí apareceu alguém que a gente conhece, certo? Alguém que o pessoal da matemática simplesmente adora, certo? Nossa, era para ser uma reta, né? Ficou meio curvado, mas é uma reta curva. A nova definição aqui. Tá lá, certo? O meu triângulo pitagórico, certo? No meu triângulo pitagórico com Pitágoras, eu consigo resolver isso daqui, certo? Fazendo o clássico quadrado dos catetos igual a maravilha.
da hipotenusa, certo? A soma dos quadrados dos catetos é igual a maravilha da minha hipotenusa. Ficou um em aberto aqui, gente. Não pode ver. Fechou, certo? Então agora, eu vou fazer minha hipotenusa, força resultante. Vou fazer aqui embaixo. É o vetor força resultante ao quadrado. É igual ao meu vetor FA ao quadrado, mais o meu vetor FB ao quadrado também, certo? Ao quadrado também. Então agora é só aplicar nessa maravilha. O meu FA, ele tem valor. Está aqui. É 4, que será ao quadrado. Mais o meu FB, que agora é 3 ao quadrado. Então, no meu vetor força resultante quadrado, eu vou ter o seguinte. Igual 16 mais 9. Lembrando que o FR é ao quadrado. Então, nós teremos um FR, um vetor força resultante, igual a raiz de 25. E o meu vetor força resultante, ele dá igual a 5 newton. O clássico triângulo 3, 4, 5, para facilitar a nossa vida nas contas aqui na noite. Tá bom? Então, a ideia é pegar a pontinha de um e colocar na traseira do outro. Tá bom? A ideia é sempre essa, para você somar. De novo, eu consegui somar os vetores, por quê? Porque eles estão sendo aplicados no mesmo corpo. Tá bom? Então, eu tenho um vetor força resultante. Agora, eu vou trazer meus últimos 2 exemplos desse quadro. Você não vai acreditar. 2 blocos de massa M. Aham. Aqui. Agora, tenho 2 blocos diferentes de massa M. Eu tenho um FR, um FA, que atua para cá, nesse bloco. E eu tenho um FB, que atua nesse outro bloco, para o outro lado. FA e FB são os mesmos. 4 newtons e 3 newtons. Como que eu faço para somar esses vetores? Simples, não soma. Por que você não soma? Porque eles estão em corpos diferentes, cara. Não tem jeito de eu somar esses 2 malucos. Certo? Os corpos são diferentes, a massa pode ser diferente, pode mudar tudo. A única certeza que eu tenho é que nesse bloco de massa M de cima, a minha aceleração resultante está no mesmo sentido da força A. Então ele está se movendo para lá. Esse outro bloco, é um bloco diferente. Ele tem uma força B que está aplicada para aquele sentido. Então ele está se movendo para lá. Então, eu não vou conseguir somar esses camaradas que estão em corpos diferentes. Então, esses camaradas não consigo anular um com o outro. É o que acontece com o par-ação e reação. Certo? O par-ação e reação, certo? Ele surge da interação entre corpos diferentes. Certo? Entre corpos diferentes. Não pode ser no mesmo, porque se for no mesmo, eu consigo somar. Certo? Eu consigo anular e as forças se anulam. E se as forças se anularem, não existiria movimento nenhum no nosso universo. Tudo bem, gente? Tranquilo aqui? Vou pegar agora, então, como a gente vai identificar um par-ação e reação. Tem alguns critérios para seguir. E depois disso, vem mais um exemplo para a gente, que não será um bloco de